Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Conexão Direta. Hoje eu vou mostrar uma dica muito simples, mas que pode ser bastante útil para quem trabalha com ferramentas e costuma usar bastante as famosas pontas Phillips, também conhecidas como bits. Sabe aquela ponta Phillips que já está bem gasta, que começa a escapar da cabeça do parafuso e que muitas vezes a gente olha e pensa, essa aqui já era. Pois é. Antes de jogar fora, existe uma possibilidade de tentar recuperar essa ponta e dar uma sobrevida para o seu bit. E é exatamente isso que eu vou fazer neste vídeo. Vou mostrar na prática como eu faço para recuperar manualmente uma ponta Phillips desgastada, utilizando uma esmerilhadeira sem fio para fazer o desbaste e uma parafusadeira sem fio para testar o resultado. É importante deixar claro desde o começo que a ideia aqui não é transformar uma ponta completamente destruída em uma ponta nova. O objetivo é aproveitar uma ferramenta que ainda possui material suficiente e tentar devolver a ela um formato que permita novamente encaixar corretamente na cabeça do parafuso. Então, se você gosta de ferramentas, manutenção, reaproveitamento e principalmente dessas soluções simples que podem economizar alguns trocados, já fica até o final porque eu vou mostrar o teste dessa ponta depois da recuperação. Comparem essa ponta Phillips de marca, uma DeWalt nova, vou tentar deixar essas pontas gastas iguais a ela. Aproveitando, vou deixar o link dessas pontas para quem quiser aproveitar. E aqui está a nossa protagonista de hoje, uma ponta Phillips que já está bastante desgastada. Observem principalmente essa região da ponta. Com o uso, o material vai sendo removido e o formato original vai desaparecendo. E quando isso acontece, a ponta deixa de encaixar corretamente na cabeça do parafuso. A culpada, entre aspas, é essa parafusadeira que é muito forte mesmo sendo compacta. Também estou deixando o link para quem interessar. O problema é que, quando você tenta apertar o parafuso, o bit começa a escapar. E além de ser extremamente irritante, isso também pode danificar a cabeça do parafuso. Então, antes de simplesmente descartar essa ponta, eu vou tentar recuperar o formato da extremidade. A ideia é fazer isso retirando pequenas quantidades de material e tentando devolver a ponta àquele formato característico do Phillips. E aqui é que entra a mini esmerilhadeira sem fio. Ela tem alta rotação. Link também na descrição. Mas atenção, esse trabalho precisa ser feito com bastante cuidado. Não adianta colocar a ponta contra o disco e sair desbastando de qualquer maneira. Se você retirar material demais, pode acabar deixando a ponta ainda pior. O segredo é fazer o desbaste aos poucos. Eu encosto a ponta no abrasivo por pequenos intervalos e vou observando o formato que está sendo criado. O objetivo é remover principalmente as partes que estão deformadas e desgastadas, procurando deixar novamente as quatro faces da ponta com um formato uniforme. E uma coisa importante, não é necessário tentar fazer isso rapidamente. É melhor retirar pouco material, verificar, retirar mais um pouco e assim por diante. Porque aqui nós estamos trabalhando justamente para recuperar uma ferramenta que já estava praticamente condenada. Tenho esses discos, o de corte, o de desbaste e o de lixar. Todos são bons para fazer esse serviço, mas o mais importante é que mais controle você tiver durante o processo, melhor. Me diga nos comentários, você já tentou recuperar uma ponta Phillips desgastada dessa maneira? E se você conhece outra técnica para recuperar bits, também compartilhe com a gente. Quem sabe a sua experiência não ajuda outra pessoa que está assistindo ao vídeo. E se você está gostando desse tipo de conteúdo, aproveita agora para deixar o seu like. Esse pequeno gesto ajuda muito o canal e mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo é interessante para vocês. Outro detalhe importante é evitar o aquecimento excessivo da ponta. Como estamos trabalhando com aço, o calor produzido pelo atrito pode ser significativo. Por isso, eu procuro fazer o desbaste em etapas curtas, evitando deixar a ponta aquecer demais. Se necessário, pare o trabalho, deixe a peça esfriar e depois continue. E enquanto eu faço esse trabalho, vou comparando visualmente o formato da ponta. Antes ela estava arredondada e deformada pelo uso. Agora estamos começando a recuperar aquelas faces que fazem o contato com a cabeça do parafuso. É um trabalho praticamente artesanal. Não existe aqui uma máquina específica fazendo o serviço automaticamente. É você, a ferramenta e o seu olhar para perceber onde precisa retirar material. E justamente por isso, cada ponta pode apresentar um resultado diferente. Algumas podem estar tão desgastadas que não compensa tentar recuperar, mas outras ainda possuem bastante material e podem ganhar uma nova oportunidade. E essa é justamente a ideia do vídeo. Reaproveitar aquilo que ainda pode ser útil. Depois de alguns desbastes, já dá para perceber uma diferença significativa. A extremidade está começando a ficar novamente definida. Agora eu vou fazer mais alguns pequenos ajustes para tentar deixar os quatro lados o mais uniformes possível. Não estou tentando deixar a ponta esteticamente perfeita.
O que realmente interessa é a funcionalidade. Porque no final das contas existe apenas uma pergunta que precisa ser respondida. Será que ela vai conseguir trabalhar novamente? E é isso que nós vamos descobrir agora. Depois de terminar o desbaste, chegou a hora do teste. E agora no teste com minha parafusadeira sem fio. E eu vou utilizar justamente um parafuso com cabeça Phillips para verificar como essa ponta recuperada vai se comportar. Primeiro vamos observar o encaixe. E aqui já dá para perceber uma coisa interessante. A ponta recuperada consegue entrar novamente na cabeça do parafuso de maneira bem mais firme do que estava antes. Mas encaixar é uma coisa, trabalhar é outra. E pense na quantidade de bits que nós acabamos acumulando ao longo do tempo. Alguns ficam gastos, outros ficam deformados e muitos acabam simplesmente indo para o lixo. Quando existe material suficiente para fazer um novo desbaste, podemos tentar recuperar a peça e prolongar sua vida útil. É uma solução simples, mas que pode fazer diferença principalmente para quem utiliza essas ferramentas com frequência. E aí eu quero saber de você. Você já tentou recuperar alguma peça a fim de dar uma sobrevida para ela? Se já fez, conta aqui nos comentários como foi o resultado. E se você gostou da dica de hoje, por favor, deixe o seu like para mostrar para o YouTube que esse vídeo foi útil. E não esquece também de se inscrever no Conexão Direta e ativar as notificações. Porque aqui a gente gosta justamente de colocar as ferramentas para trabalhar e descobrir, na prática, o que realmente funciona. Então vamos colocar a parafusadeira para funcionar. Vou começar fazendo o teste lentamente. A ideia é afundar o parafuso na madeira e observar se a ponta vai escapar. E olha isso! A ponta está conseguindo transmitir o torque para o parafuso. E uma dica importante antes de encerrar. Se você for tentar fazer esse procedimento, trabalhe com bastante cuidado e utilize os equipamentos de proteção adequados, principalmente proteção para os olhos. Uma esmerilhadeira pode lançar pequenas partículas e faíscas durante o trabalho, então segurança vem sempre em primeiro lugar. Faça o desbaste com calma, controle a peça e evite o aquecimento excessivo. E lembre-se, o objetivo é recuperar a ponta, não destruir o que ainda restou dela. No meu caso, depois do desbaste e dos ajustes, conseguimos devolver a ponta a um formato funcional e ela voltou a trabalhar com a parafusadeira. Talvez ela não tenha recuperado 100% da capacidade original, mas ganhou algo que poderia ser ainda melhor. Uma segunda chance. E é justamente isso que eu gosto nesse tipo de experiência. Às vezes uma ferramenta que parece não ter mais utilidade ainda pode ser aproveitada com um pouco de criatividade, paciência e conhecimento. Então, antes de jogar aquela ponta velha no lixo, dê uma olhada nela. Se ainda existe material suficiente, talvez seja possível recuperar. E se você gostou dessa experiência, compartilhe este vídeo com aquele amigo que vive jogando ferramenta usada fora. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado por assistir até o final e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Conexão Direta. Por isso é hoje, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.